Fala galera, chegado? Bom, esse aqui é o segundo exercício então de Kirchhoff, tá? É uma outra malha e esse aqui eu vou resolver de uma maneira diferente. O primeiro exercício que eu fiz aí, espero que vocês já tenham visto o vídeo, eu faço entre dois pontos, tá? Um ponto A e um ponto B. E aqui eu vou tratar com caminhos fechados, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho essa malha, eu quero descobrir as correntes que passam em cada fio. Um exemplo aleatório. Primeira coisa, eu vou estabelecer um ponto. Vou chamar aqui de ponto A, tá? E eu vou estabelecer uma malha. Qual será essa minha malha? Essa minha malha será essa aqui que eu vou passar o canetão em cima, ó. Essa será a malha que eu vou utilizar para resolver, para começar a resolução do exercício, tá? Então eu já falei para vocês que a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui as setinhas, né? Ligando o polo negativo para o polo positivo. Eu vou chamar essa malha de malha alfa. Tá? Então essa aqui é minha malha alfa. Essa malha amarelinha. E eu vou falar que tem um sentido de corrente aqui. Eu vou escolher o sentido de corrente assim, ó. Eu vou falar que a corrente está nesse sentido. Aqui eu tenho I1. Tá? Deixa eu voltar aqui. I1. Opa, eu coloquei 2, né? Chega nesse ponto aqui, ó, que eu vou fazer a boletinha, já vou apagar esse ponto, ela se divide. Então eu vou falar que quando ela vai para esse fio, ela passa a ser I3, e aqui para baixo ela é I2. Aqui nesse fio elas se encontram novamente, né? E voltam a ser todas I1. E aqui nesse fio eu tenho só I3. Tá bom? Isso é aleatório, é arbitrário, eu que escolhi esse sentido. E eu vou fazer o caminho fechado de A. Tá? Eu vou sair de A e vou voltar para A. Eu vou tomar o mesmo caminho da corrente, então eu vou seguir esse mesmo sentido. Vou subir por aqui, vou fazer por aqui, vou descer por esse meio e vou voltar para o ponto A, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu estava no ponto A, vou fazer aonde? Vou fazer aqui em cima, vamos ver se tem espaço. Qualquer coisa eu vou lá para baixo. Eu passo, encontro o resistor de 5 ohms. Então eu tenho aqui menos 5, que é a resistência, vezes a corrente, que é I1. Passo pela fonte de tensão no mesmo sentido que essa setinha vermelha. Então eu vou adicionar a tensão de 50 volts. Faço a curvinha aqui, nesse cotovelo, nesse mesmo fio que está dobrado. Passo por um resistor, com o mesmo sentido da corrente, que é o resistor de 30, menos 30 e 1. E agora eu vou descer o fio, eu vou vir para cá, ó. Quando eu estou descendo, eu vou encontrar uma fonte de tensão com a seta oposta o caminho que eu estou seguindo. Então eu vou tirar essa fonte de tensão, tá? Continuo descendo. Percebam que nesse resistor de 5 ohms eu estou descendo e a corrente 2 eu falei que também está descendo. Então eu vou tirar essa corrente, vezes a resistência, e eu acabo voltando para o ponto A. VA. Deixa eu fazer da mesma cor aqui. VA. Tá bom? Agora o que eu vou fazer para dar uma melhorada nisso aqui? Eu vou escrever essa equação que está aqui em cima, lá embaixo, mas já simplificada. Então os dois VA se cancelam, né? Porque eu tenho VA dos dois lados, então ó, esse VA cancela com esse aqui. Aqui vai ficar um zero no lugar. E aí a equação fica da seguinte maneira. Vai ficar menos 5i com menos 30i, menos 35i, 1, né? Mais 50 menos 150 menos 100, menos 5 e 2, que é igual a zero. Esta equação eu achei a partir do caminho alfa. Tá bom? Vou deixar essa equação isolada ali embaixo. Agora eu vou fazer um outro caminho. Tá? Então, para isso, eu vou tirar todas as anotações que eu fiz ali, porque agora eu vou seguir este caminho aqui, ó. Quer ver? Vou seguir este caminho aqui. Essa vai ser a malha que eu vou analisar.
bom? Vou colocar um ponto aleatório, tá? Já vou chamar essa malha de beta, tá bom? Vou colocar um ponto aleatório. Pode ser A também, tá? Mas para não confundir, vou colocar aqui B. Lembrando que na minha primeira parte, ali, na primeira resolução, eu falei que aqui eu tinha I3, que descia por aqui, e aqui no meio eu tinha I2, tá bom? Vou refazer aquelas setinhas que ligam o lado menor para o lado maior do gerador, ou do receptor, né? Polo negativo, polo positivo. E agora eu vou fazer um trecho fechado, tá? Aqui tanto faz o sentido. Eu vou escolher este sentido aqui do caminho, ó. Meu caminho será do ponto B neste sentido. E aí ele vai voltar aqui para baixo, pro ponto B. Tá bom? Então vamos lá. Começo no ponto B. Então eu tenho VB. Qual que é a cor que eu estava usando? Eu já me perdi aqui. É essa, será? Não é essa. Cadê a cor que eu estava usando? Bom, é essa aqui mesmo. VB. Sigo aqui, ó, por esse caminho. Faço a curva no fio. E eu encontro um resistor de 5 ohms. Só que eu estou subindo e a corrente está descendo. Então eu estou indo contrário ao sentido que eu convencionei para ser a corrente. Então eu vou somar a resistência vezes a corrente. Tá? Encontro uma fonte de tensão que o meu sentido do caminho é o mesmo sentido da fonte de tensão. Então eu somo. Ah, professor, mas deu diferença no primeiro caminho que eu fiz. Não tem problema. São coisas separadas aqui, tá? Faço a curva aqui em cima. Tenho a resistência de 10 ohms com uma corrente 3. Só que agora eu estou a favor da corrente. Ó, o caminho que eu estou seguindo tem o mesmo sentido da corrente. Então eu vou subtrair a resistência vezes a corrente. Faço a curva aqui nesse trecho. Desço pela fonte de tensão de maneira oposta àquela flechinha que a gente faz ali do polo negativo e polo positivo. Então eu vou subtrair 40. Passo por um resistor de 10 ohms, aqui embaixo, com o mesmo sentido da corrente. Então eu vou tirar a resistência vezes a corrente e eu voltei para o ponto B. Então é um caminho um pouco maior aí, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui embaixo, vou colocar beta, né, que é essa minha malha, e vou escrever de novo a equação que eu encontrei. Primeiramente eu já vou cortar esses dois termos, né? Aqui vai dar 0. E vou escrever aqui embaixo, nessa malha, nessa equação aqui de beta, a equação ali de cima simplificada. Então vou ficar com 5 e 2 mais 150 menos 40 dá mais 110. Menos 10 e 3 menos 10 e 3, menos 23 igual a 0. Tá bom? Ótimo. Fiz esse caminho, beta, achei uma segunda equação. Vou achar agora a minha terceira equação. Então, para a minha terceira equação, eu vou apagar toda essa coisa que eu fiz. E eu vou usar este trecho aqui, ó. Esta será a malha que eu vou analisar. Opa. Espera aí que eu tenho alguma... Aqui. Aqui, pronto. Esta é a malha que eu vou analisar. Deixa eu pegar uma outra cor para não confundir. Roxinho, pronto. Esta, opa, é a malha que eu vou analisar. Só a malha externa, tá? Eu vou usar o mesmo ponto A que eu usei no começo, tá? Aqui eu vou chamar de gama, essa malha, você pode chamar se você quiser. Vou falar que o ponto A tá aqui, né, que foi onde eu comecei aquela malha. Vou colocar de novo as correntes, só para quem não lembra. Aqui eu tinha I1, aqui eu tinha I2 no meio, apesar que eu não vou usar esse caminho. Aqui eu tinha I3 e aqui eu tinha I3. E aqui já volta sendo I1, tá? Bom,
Vamos lá então. Vou começar no ponto A, vou dar a volta pelo sistema. Eu vou seguir esta trajetória, sentido horário, tá? Lembrando que eu estou fazendo a parte externa só que está em roxo. Então vamos lá. Essa vai ficar um pouquinho maior, provavelmente. Vou até fazer bem pro cantinho aqui. VA. Saio do VA, encontro o resistor de 5 ohms na corrente I1, né? Que é a corrente que passa nesse fio. Então, menos 5 vezes I1. Encontro a fonte de tensão, que eu esqueci de fazer aqui as setinhas, né? Que ligam o maior ao menor. Pronto. Encontro uma fonte de tensão, estou indo no mesmo sentido que ela aponta aqui. Então, mais 50. Chego nesse resistor, corrente no mesmo sentido, eu vou lá e tiro. 30, que é a resistência, vezes a corrente, que é I1. Passo por esse nó, continuo, encontro o resistor no mesmo sentido da corrente, menos 10 e 3, nesse fio a corrente é diferente. Faço a curvinha aqui e desço contrário ao sentido. Então, isso aqui é um receptor, né? Menos 40 volts. Encontro um resistor de 10 ohms no sentido da corrente, aqui ó. Então eu vou tirar 10 vezes I3, faço todo esse caminho por baixo e volto para o ponto A, VA. Certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou montar a equação gama aqui embaixo também. Deixa eu fazer na outra imagem. Deixa eu só ter certeza. A gama aqui embaixo. Então vamos lá. Já os VAs a gente sabe que simplifica. Então, menos 5 e 1, menos 30 e 1, menos 35 e 1. Mais 50 menos 40, mais 10. Menos 10 e 3, menos 10 e 3, menos 23, igual a zero. Espera que o zero cortou. Igual a zero. Beleza. Temos aqui então a equação montada para gama. Vou vir novamente nesse circuito e antes de eu terminar aqui, vou analisar um ponto em que as correntes se dividem. Aqui, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho a corrente I1 chegando, se dividindo em I1 mais I2. Então eu sei, desculpa, I3 mais I2. Então eu sei que I1, que é a corrente que chega, tem que ser igual à corrente 2 mais a corrente 3. Tem as equações do meu sistema. Tá? O sistema é montado, agora eu só preciso analisar essas equações. O que está ali para cima já não me faz mais diferença. Então vou tirar isso aqui. Vou apagar os riscos que eu fiz aqui em cima. E vou isso aqui. Pronto. Eu acho que eu estou no lugar certo. Estou certo. Tá, estou na tela certa. Bom, vou colocar essas equações ali para cima. Vou ver se eu consigo fazer arrastando aqui, para ficar mais fácil. Espera aí, arrasta aqui. Para a gente fazer o sisteminha. Então vou colocar essa equação aqui. Concluído. Vou puxar a equação beta lá para cima também. Puxei a equação beta para cá. Beleza. Vou puxar a equação gama também. A equação das correntes eu vou deixar aqui embaixo. Então puxo para cá, tá? Pronto. Agora eu tenho um sistema de equações. Posso fazer de várias maneiras, por matriz, tá? Eu vou fazer aquele esqueminha da substituição uma na outra, tá? Que é escalonamento, né? Então, eu quero deixar duas variáveis, as duas equações com as mesmas variáveis. Bom, então vamos continuar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas duas equações e vou trabalhar elas juntas. Eu vou querer desaparecer com I1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação alfa e vou subtrair a equação gama. Ou seja, eu vou trocar todos os sinais da equação gama. A equação alfa eu vou repetir. Tá? Aqui. E a equação gama eu vou trocar todos os sinais. Deixa eu só fazer com cuidado aqui para não me complicar aqui. Pronto. Tá bom?
Soma as duas equações. Aqui eu já vou simplificar, né? Menos 100 menos 10, menos 110. Deixa eu fazer mais para o lado. Menos 110, menos 5i mais e 2, né? Mais 23, menos 5 e 2, mais 23. É igual a zero. Bom, vou reservar essa equação aqui do lado. Dá para simplificar por 5 ela antes, na verdade. Eu vou dar uma simplificada porque talvez fique mais fácil. Então, eu vou dividir toda ela por 5, tá? Posso fazer isso, porque eu estou fazendo dos dois lados da igualdade. Então, eu vou ficar com menos 22, menos i2, mais 4i3, igual a zero. Agora, eu vou escrever ela aqui embaixo. Vou guardar ela aqui nesse canto. Mais 4i3 é igual a zero, tá bom? Cheguei nesta relação matemática. Se vocês observarem, eu tenho uma relação de i2 e i3, e existe uma outra equação que nós não usamos aqui, que é a beta, que também tem i2 e i3. Então agora fica tranquilo a gente resolver. Vou apagar esse caminho que eu fiz. E aqui eu vou fazer do jeito mais simples. Daria para fazer... Não, eu ia fazer substituindo, isolando i2. Se você quiser, você pode isolar aqui i2 e jogar o valor de 2 aqui em cima, tá? Mas para manter o mesmo padrão de resolução, eu vou pegar essa equação, tá bom? Que eu tenho i2... Não, vai dar a mesma coisa, gente. I2 e 3. Bom, agora eu vou pegar o seguinte, vou pegar novamente... Não... Eu vou pegar Bom, agora eu vou pegar novamente a equação alfa, tá bom? Poderia pegar outra, mas aqui eu vou escolher alfa. E vou no lugar de i1 substituir essa igualdade aqui embaixo. Então vai ficar menos 35, que multiplica. Cadê a cor certa? i2 mais i3, tá? Menos 100. Aqui eu vou fazer embaixo, mas é a mesma equação, tá? Menos i2 igual a zero. Então, eu vou fazer a distributiva aqui. Menos 35 e 2, menos 35 e 3, menos 100, menos 5 e 2, igual a zero. Vou juntar os termos, eu tenho menos 42, menos 35 e 3, igual... Opa! Menos 100, igual a zero. Isso. Bom, vou pegar agora o quê? Vou pegar esta equação aqui, tá bom? E vou unir com esta equação. Como? Isolando um dos termos. Vou isolar i2 nessa equação da esquerda. Então, eu vou passar o i2 para lá, tá? E aí fica o equivalente a isso. i2 igual a menos 22 mais 4 e 3. Certo? Pego esse valor aqui e vou substituir neste i2 daqui. Então, eu vou liberar mais um espaço de novo, porque está ficando apertada aqui a minha resolução. Então, vamos lá, vou apagar essa parte aqui de cima. Vou deixar ela aqui por enquanto. Vou apagar essa parte aqui. E vou apagar essa parte aqui, porque eu já tenho essa igualdade. Então, vamos lá. Vai ficar como a equação? Vou fazer aqui embaixo, bem esticado. Menos 40. No lugar de 2, eu coloco menos 22 mais 4 e 3. Menos 35 e 3 menos 100 igual a zero. Tá? Eu uni essa equação com essa equação. Vou apagar aqui para conseguir ter espaço para trabalhar. Faço a distributiva. Tá? Menos 40 vezes 22
dá mais 880. Menos 40 vezes 4 vai dar menos 163. Menos 35 e 3, menos 100, igual a zero. Então, junto tudo que tem em 3, menos 195 e 3. Mais, né? É isso? Isso. Mais 780 igual a zero. Ou seja, e 3, se você vai ser 780 dividido por 195. Os sinais eu já inverti direto aqui, tá bom? E 3 é igual a 4 amperes. Então, achei a corrente 3. Vou colocar essa informação aqui no cantinho. E a partir do momento que você acha uma corrente, aí é só ir substituindo as outras equações. Como? Vou pegar uma equação que tem 3. Por exemplo, gama. Gama tem 3. Se eu substituir aqui, eu já acho o valor de I1. Então, vamos lá. Vou apagar aqui de novo. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo, tá? Para entender o que eu fiz. Vou pegar essa equação gama e vou substituir o valor de 3 que eu descobri. Menos 35, fazer embaixo, peraí. Menos 35 e 1 mais 10 menos 20 vezes 4, igual a zero. Menos 35 e 1 mais 10 menos 80, é igual a zero. Bom, 10 menos 80 dá menos 70. Então, I1 vai dar 70 dividido por menos 35. Opa, por 35, desculpa. É por menos 35? Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai ficar positivo, tá? É por menos 35 mesmo, estava certo. E 1 igual a menos 2 amperes. O que significa o sinal negativo? Que no meu sistema, a corrente, eu coloquei no sentido errado. Quando eu fiz lá os esquemas da corrente, eu troquei a corrente de sentido. Aqui. O correto seria esse sentido aqui para I1. Ó. Então, é isso que está errado, por enquanto, no meu problema, tá? Errado não, eu só troquei o sinal. Vamos voltar lá para onde eu estava. Então, achei I1, achei I2. Opa. Vamos calcular. Desculpa, achei 3 e achei I1. Vamos calcular a última corrente, usando esta equação aqui. I1 vale menos 2, menos 2. I1 vale menos 2. I2 eu não sei, e eu tenho que usar esse sinal, tá? Para as equações continuarem batendo. E 3 vale 4. Se eu passar para o lado de cá, eu descubro que 2 vale menos 6 amperes. Ou seja, eu errei também o sentido da corrente I3. I2. Tá? Então, se eu voltar para o meu problema, vamos ver se agora eu acerto onde está meu I1 e I2. Então, essas duas correntes, eu coloquei o sentido trocado. O sentido real dessas correntes, então, não é esse, tá? É o contrário. E não é esse, é o contrário. Já a corrente 3 está certo, tá bom? Então esse aqui é um outro tipo de resolução, você poderia fazer ponto a ponto, igual a gente fez no outro exercício que eu fiz com vocês aqui agora, na verdade eu fiz e mostrei para vocês, tá? Você poderia pegar 2 pontos e fazer 3 caminhos diferentes, ou nesse caso que você pega 3 malhas, 3 trechos fechados diferentes, beleza? Pessoal, qualquer coisa, só me entrar em contato comigo, tá bom? Até mais.